teologia adventista nunca soube o que é graça, nunca soube o que é evangelho. Falam de graça, falam de evangelho, falam de outro termo, substituição, falam de expiação, falam de justificação pela fé. Falar é uma coisa, entender é muito diferente, vai mais além. Falam muito sobre todos estes elementos os quais eu citei aqui, mas não entendem absolutamente nada de evangelho, nada de graça, nada de substituição, expiação vicária de Cristo. Nada, nada, nada. Eu quero que vocês abram agora em João capítulo 13. Leiam comigo o verso 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus, o nosso Senhor bendito, está afirmando aqui: eu conheço aqueles que escolhi. Por que mesmo? Por que Deus conhece? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele inscreveu o nome destes a quem Ele escolheu num negócio chamado Livro da Vida. E essa inscrição no Livro da Vida ocorreu na eternidade, antes da fundação do mundo. Aqui em João capítulo 15, Jesus afirma, na primeira parte do versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Paulo corrobora isso. Vocês vejam só como a Bíblia é maravilhosa. Quando se tem liberdade de estudar a Bíblia de forma livre, não sob a amarra, sob a ótica da teologia xing-ling adventista. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, Paulo a Timóteo diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque Ele os inscreveu no livro da vida. Quando? Antes da fundação do mundo. Vocês estão vendo como há conexão em tudo? Jesus conhece aqueles a quem Ele escolheu. Deus conhece os que lhe pertencem. Porque afinal de contas, Deus inscreveu seus nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. E a estes, a quem Ele escreveu desde a fundação do mundo, no livro da vida, que Ele vem buscar, salvar de modo efetivo. Ele não vem dar chances ou oportunidades de salvação a estes. Não, Ele vem salvar. Sabe por quê? Porque estes a quem Ele vem salvar, a quem Ele inscreveu lá no livro da vida, estes estão imersos numa realidade de morte. Porque toda a terra fora condenada à morte eterna por conta do pecado de Adão. Toda a terra estava imersa nessa condição. Portanto, era necessário que Deus livrasse aqueles a quem Ele veio salvar desta condição. Só Deus podia fazer isso. Estes, todos estes, a quem Deus inscreveu o seu nome no livro da vida, serão salvos por Ele. Jesus não perderá nenhum. Por que Jesus não perderá nenhum? Leiam comigo. João capítulo 6, versículos 37, 38 e 39, o texto diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: rufem os tambores, toquem a sinfonia, segundo está escrito. Qual é a vontade? Aí Jesus diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus deu muita gente para Jesus, inscrevendo o nome dessa gente no livro da vida. E a vontade de Deus com relação a Jesus é que Jesus não perca nenhum daqueles nomes que foram inscritos no livro da vida, a quem o Pai deu a Jesus.
Jesus não perderá nenhum. É por isso que João, no Apocalipse, diz claramente, olha, todos aqueles que permanecerão do lado do anticristo só o farão porque nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Nunca estiveram lá. Portanto, se nunca estiveram lá, nunca poderiam ser apagados. Como é que Deus vai apagar o nome de alguém que nunca esteve no livro da vida? E a vontade dele é que Jesus não perca nenhum, e Jesus vai cumprir a vontade do Pai. Jesus não perdeu nenhum e não perderá nenhum. Para encerrar, eu leio João capítulo 10, versículos 26, 27, 28 e 29. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem, diz Jesus, né? Para aquele bando de gente incrédula ali. Aquele bando de religiosos incrédulos. Vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. É simples. Vocês não creem porque vocês não pertencem a mim. Aí diz Jesus no verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus. Eu as conheço. Eu as conheço. Mas por que é mesmo que Jesus as conhece? Porque Deus inscreveu os nomes de suas ovelhas no livro da vida e as deu para Jesus. E disse para Jesus o seguinte: meu filho, não perca nenhuma. Olha o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não há nenhum ser com poder capaz de tirar uma ovelha das mãos santas de Jesus. Elas jamais perecerão. Jesus jamais apagará o nome de uma ovelha sua do livro da vida. Jamais perecerão. Adventista do sétimo dia não crê nessas promessas maravilhosas de Deus. Verso 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Todos os inimigos de Deus, no fim dos dias agora, pouco antes de Jesus voltar, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. E esses que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, terão para sempre os seus nomes inscritos no livro da vida. Porque viverão eternamente com esse Deus maravilhoso. Graças a Deus por Jesus. É no Espírito Santo que nós louvamos a Deus e damos glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje a gente dá continuação à nossa série de análise dos desafios lançados pela TV Caminho Livre à fé adventista de uma forma geral. Nesse vídeo em particular, estamos terminando o momento da nossa série em que a gente fala dos métodos de estudo bíblico da TV Caminho Livre, melhor conhecida também como TV Caminho Predestinado, tá bom? Então, o que acontece? Essa última parte da minha série foi basicamente uma análise completa de um dos vídeos do Paulo César na TV Caminho Livre. Eu poderia fazer análises semelhantes a respeito de todos os vídeos do canal do Paulo César para demonstrar as inadequações dos métodos de estudo bíblico que ele demonstra aí nas suas argumentações, nas suas conclusões, na sua forma de organizar os dados bíblicos em relação a doutrinas e temas específicos, mas eu não vou fazer isso naturalmente em relação ao canal dele por completo, porque vai dar muito trabalho e acho que um exemplo já é suficiente para mostrar para a gente quais são as principais posturas do Paulo César
para a gente poder fazer algumas análises críticas mais específicas agora, voltadas a partir do vídeo que vem, ao conteúdo realmente do que ele ensina. Então a gente termina nesse vídeo atual a nossa análise dos métodos de estudo bíblico, e a partir do próximo vídeo falando da TV Caminho Livre, a gente vai começar a tratar com uma questão que eu considero assim das mais importantes. Vamos lá, se o Paulo César tivesse sucesso na empreitada dele de demonstrar que o adventismo do sétimo dia é herético, é equivocado, que a doutrina do juízo investigativo é absurda e tudo mais, aonde ele iria nos conduzir se a gente se convertesse de fato a tudo aquilo que o Paulo César ensina? Onde é que a gente ia parar? A gente ia parar no calvinismo? Vamos falar um pouco sobre as doutrinas calvinistas, especialmente em torno dos conceitos de Deus, do pecado, da predestinação, da eleição, da expiação limitada, da graça irresistível, da perseverança dos santos e etc., para a gente poder já de antemão entender se a gente sair do adventismo em nome das coisas que o Paulo César ensina e a gente for parar lá no calvinismo, o que a gente vai estar trocando pelo quê, em termos doutrinários. Isso é importante da gente identificar de antemão, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai poder, inclusive, depois, né, dessa nova fase da minha série, entrar realmente nas discussões sobre juízo investigativo, e aí a gente vai poder, inclusive, questionar algumas questões importantes. Mesmo que a doutrina do juízo investigativo seja ou fosse herética, diabólica, equivocada e tudo mais, isso não tornaria o calvinismo verdadeiro e correto. Isso é importante de demonstrar. E a gente vai fazer isso com tranquilidade. Beleza? Combinado? Então vamos agora para a análise desse último trecho extenso aí de coisas que eu coloquei para você na introdução do vídeo, a respeito aí dos pensamentos do Paulo César, da sua retórica e da maneira como ele usa a Bíblia, como ele estuda a Bíblia, como ele expõe a palavra de Deus na tentativa de concluir que o adventismo é uma teologia xing-ling e o calvinismo é a teologia correta e o verdadeiro evangelho e tudo mais. Beleza? Ok. Primeira coisa que eu gostaria de identificar, então, sob uma perspectiva de métodos de estudo da Bíblia, é que o Paulo César, ele, num primeiro momento, num primeiro contexto, ele faz afirmações que ele não está disposto a sustentar biblicamente. Então vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca soube o que é graça, nunca soube o que é evangelho, substituição, ou expiação, ou justificação pela fé. Apesar da Igreja falar muito nessas coisas, ela não entende nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Esse tipo de afirmação é importante você identificar, que é muito generalista, de implicações muito radicais, e não existe nenhuma argumentação bíblica a embasar esse tipo de afirmação. Qual é a visão correta da graça? Qual é a visão adventista incorreta sobre a graça, para que se possa dizer que a igreja, apesar de falar da graça, não entende a graça? Seria importante o Paulo César trazer exemplos e exemplos de documentos oficiais, realmente que representem o pensamento adventista, para fazer esse tipo de afirmação, né? Então comparar a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia com a doutrina bíblica XYZ, seja sobre graça, sobre evangelho, sobre expiação, sobre o que quer que seja, e demonstrar biblicamente as inadequações para dizer que, apesar de falar sobre os assuntos, a Igreja não entende absolutamente nada a respeito de tais assuntos. Seria muito interessante se o Paulo César se propusesse a oferecer algo nessa direção, dessa magnitude, né? Seria inclusive muito mais útil do que simplesmente sair falando esse tipo de coisa sem demonstrar a exatidão do que está falando de maneira nenhuma.
Inclusive, na primeira parte dessa série, antes da gente analisar os métodos de estudo da Bíblia, quando a gente estava nas questões mais introdutórias, a gente demonstrou isso, né, que o Paulo César tem a tendência a essa retórica exagerada, imbecil, equivocada, que coloca as coisas assim muito superlativas, mas sem muita substância ou sem muito fundamento, né? E aí é uma forma da gente identificar isso agora também no método de estudo da Bíblia dele. Porque os temas graça, evangelho, expiação, salvação, substituição são todos temas bíblicos. Mas ao invés de fazer uma abordagem bíblica, ele faz meramente uma abordagem retórica para querer fortalecer de alguma forma algum tipo de preconceito que aqueles que assistem o seu canal já possam ter em relação ao adventismo. Então, para esse público nem precisa embasar o que se diz, né? Essas pessoas já partem do pressuposto que o adventismo é uma heresia, uma seita, sei lá mais o quê. E quando enxergam lá o ex-adventista falando as mesmas coisas nas quais eles acreditam, eles nem buscam ou precisam de base bíblica nenhuma, né? Sim, é isso mesmo, né? Apesar de não ter fundamento nada o que o Paulo César está dizendo, as pessoas têm a tendência de dar razão a ele porque elas mesmas já estão predispostas contrariamente ao adventismo, porque enxergam no adventismo problemas ou erros ou heresias ou dificuldades ou questões que, se forem verdades, os colocarão em maus lençóis, tipo, se realmente tem que guardar o sábado, eu trabalho no sábado, eu estou pecando, eu estou errado, eu estou indo para o inferno, coisas nessa direção. Então, para evitar essas conclusões, a igreja que prega a guarda do sábado é uma seita herética, como se isso resolvesse o problema da infidelidade à guarda do sábado, por exemplo, né? Então tudo isso tem que ser considerado nesse tipo de abordagem que o Paulo César faz dentro de um veículo como o YouTube, por exemplo, né? E aí agora vamos então analisar um pouco de como que o Paulo César usou textos da Bíblia nesse trecho do vídeo aí que a gente está analisando. E o primeiro texto que ele usa nesse momento aí é João capítulo 13, verso 18. Eu vou ler o verso aqui para você e considerar algumas coisas que o Paulo César concluiu a partir da sua leitura. E aí o texto diz assim: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Depois que o Paulo César lê esse texto, ele sai afirmando algumas coisas interessantes. Olha, está escrito, Jesus disse, eu conheço quem eu escolhi. E por que Deus conhece? Bom, primeiro de tudo porque ele é Deus. E em segundo lugar porque ele escreveu os nomes dos escolhidos no livro da vida, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Beleza. Então essas são as afirmações do Paulo César depois da leitura de João 13, verso 18. Entretanto, João 13, verso 18 não tem nada a ver com o que o Paulo César está dizendo depois da sua leitura. Inclusive isso é uma coisa assim flagrante da gente perceber. Mais uma vez aqui o Paulo César tirou um texto do contexto, e nós vamos ler esse texto dentro do contexto. E o Paulo César tirou o texto do contexto e saiu aplicando a imagem de que Jesus conhece aqueles a quem ele escolheu para falar agora de nome escrito no livro da vida na eternidade antes da fundação do mundo. O texto não fala nada a respeito disso, então naturalmente o Paulo César ele importa aquelas falsas conclusões dele sobre Apocalipse 13:8 e 17:8 à discussão aqui em João 13:18, como se uma coisa tivesse relação com a outra e na verdade não tem. Mas do que o texto aqui está falando? E aí vamos ler João 13 a partir do verso 12 e até o verso 20. Vamos compreender um pouco melhor o que o texto da Bíblia, evocado pelo Paulo César, de fato está dizendo. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus tomou as vestes e, voltando à mesa, lhes perguntou: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Existe aqui toda a discussão da teologia do envio, né? Então o Pai enviou a Cristo e Cristo representa o Pai. No ápice desse discurso aqui, Jesus vai dizer lá adiante que quem viu a mim, viu o Pai. Tamanha a conexão entre o enviado e aquele que o enviou, né? Nesse caso específico, a unidade entre dois dos três membros da Trindade, o Pai e o Filho. Beleza. Entretanto, o texto que o Paulo César pensou desse contexto aqui, longe de tratar da noção da eleição incondicional nos termos do calvinismo, é muito melhor entendido à luz de um paradigma condicional arminiano. E vamos entender isso melhor. Jesus estava com os seus discípulos todos ali, Judas incluso entre eles, fazendo a preparação para a última ceia, né? Onde Cristo vai instituir, inclusive, a Santa Ceia. Texto lindo, né? Antes de tudo, existe a cerimônia do lava-pés, e Cristo, Mestre e Senhor, lava os pés dos discípulos, né? É nesse contexto um pouco que Pedro se incomoda, e você não vai lavar o meu pé, não. E Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Olha a condicionalidade acontecendo, né? Se eu não lavar, se você não permitir eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então lava meu pé, minha cabeça, o que você quiser. Ele falou, não, vocês já estão limpos pela palavra, mas só vamos limpar o pé. Muito interessante as simbologias, as implicações, as aplicações de tudo isso, e naturalmente tudo condicional, né? Pedro tem que permitir que Cristo lave os seus pés para ter parte com ele, porque se Cristo não lavar o seu pé, ele não terá parte. E aí o que acontece? Jesus então ele dá o exemplo, mesmo sendo o mestre, o senhor, estando acima, ele faz o serviço do escravo, do servo, né? Por isso, inclusive, Pedro se incomoda diante da imagem e tudo mais. E aí Jesus diz assim, olha, eu lavei os pés de vocês para dar o exemplo, para que vocês entendam a quem vocês pertencem, né? Eu sou manso e humilde de coração, Jesus mostrando isso, inclusive, na prática, né? Além de já ter falado sobre isso no contexto do Evangelho como um todo. E aí, dentro desse contexto muito interessante, ele diz assim, e se vocês sabem essas coisas, que a gente deve ser humilde, e que a gente deve viver o amor, e não sei o que, etc e tal, vocês serão bem-aventurados se praticarem essas coisas. Veja que o caminho de não praticar está aberto, não existe a eleição incondicional, que se Deus te escolheu, você vai praticar infalivelmente, irresistivelmente, vai perseverar com toda certeza e tudo mais. Não! Existe aí o elemento humano que você deve praticar. E se você praticar, você vai ser bem-aventurado, senão não. E é nesse contexto que diz, eu não estou falando a respeito de todos, porque eu conheço a quem eu escolhi. No meio de vocês tem um que não vai praticar. No meio de vocês teve um que eu escolhi para estar no meio de vocês, e que não vai praticar, e que não vai aceitar, porque vai se cumprir a Escritura. Para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E aqui Jesus está falando a respeito de Judas. Jesus conhecia todos aqueles a quem ele escolheu, inclusive Judas, e sabia que alguns iriam praticar e ser bem-aventurados, e outro não ia praticar e não ia ser bem-aventurado. Longe de ensinar calvinismo incondicional aqui, o que existe aqui é o caminho do livre-arbítrio,
aberto diante das pessoas, ok? Então, pessoal, quando o Paulo César tenta transformar João 13,18 numa discussão de que Jesus conhece as pessoas porque escreveu o nome delas antes da eternidade ou na eternidade, antes da fundação do mundo, no livro da vida e não sei mais o que, o Paulo César está importando uma discussão do livro do Apocalipse para esse texto que nada fala a respeito, descontextualizando tudo para ensinar uma heresia, é simples assim. É basicamente isso, sabe? O Paulo César, mais uma vez, tirando o texto do contexto para ensinar a heresia calvinista, importando sobre o texto de João 13 uma discussão lá do Apocalipse, fazendo a leitura errada do livro do Apocalipse e tal, então importando uma leitura errada do Apocalipse a João e tudo mais. Aí ele vai. Então, também lá no Apocalipse, aliás, também lá em João 15, verso 16, está dito lá, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. E Paulo corrobora isso em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. E lá está escrito que o firme fundamento de Deus, aliás, da obra de Deus, algo nessa direção. Deixa eu dar uma lida aqui para não citar errado. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aí, mais uma vez, a gente vê o Paulo César usando o método do texto prova. Então ele está usando João 13, verso 18, João 15, verso 16, 2 Timóteo 2, verso 19, para supostamente provar que existe uma relação entre a eleição, o fato de Deus conhecer os seus escolhidos, algo nessa direção, e a ideia de que os nomes foram escritos no livro da vida na eternidade ou antes da fundação do mundo. A relação entre essas duas coisas não está demonstrada. Em nenhum momento a Bíblia fala que as pessoas foram eleitas porque tiveram seus nomes escritos no livro da vida antes da eternidade ou na eternidade. E acabou. Então Paulo César tenta usar os textinhos prova dele, e conclui coisas assim, né? Veja como é maravilhoso a gente ter a liberdade de estudar a Bíblia de forma livre, sem as amarras e a ótica da teologia xing-ling adventista. Paulo César, aparentemente, ele não sabe que cada tradição cristã tem a sua hermenêutica e leitura da Bíblia. E não é porque as tradições divergem em relação às interpretações, aos pressupostos e às conclusões, é que uma é xing-ling e a outra é a verdade. Claro, às vezes esse tipo de postura meio sectária, partidarista, que a minha denominação versus a outra denominação, existe entre os cristãos, mas as coisas não são simples assim. Podem existir boas hermenêuticas e boas interpretações em tradições diferentes. Tem, às vezes, uma boa interpretação católica, uma boa interpretação calvinista, uma boa interpretação arminiana, uma boa interpretação adventista, mas no final das contas as pessoas teriam o direito de preferirem uma às demais, sem considerar as demais xing-ling, apesar de que o Paulo César reclamar da doutrina adventista chamada xing-ling, para nós é elogio, né? Haja vista o alto grau de incoerência e bobagem que a pessoa fala. Então, uma pessoa que ensina heresia e fala bobagem, tá indo contra o que você e a sua igreja dizem, é um elogio, né? Problema seria se essa pessoa que fala um monte de besteira dissesse: a teologia adventista é fantástica, daí nós teríamos de fato um problema, né? A pessoa que usa método de texto prova, totalmente equivocado, com toda a hipocrisia, uma péssima abordagem na leitura bíblica, não merece muito crédito, né? Tanto que, olha que coisa interessante, né? O Paulo César mesmo acaba omitindo a continuação do verso 19, lá de 2 Timóteo capítulo 2, que continua dizendo assim o texto, né? E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então qual que é a ideia, né? O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Deus conhece quem lhe pertence e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
Então olha que interação sinergista interessante aqui, não tem nada de monergismo aqui. Deus conhece quem lhe pertence. Isso quer dizer então que é tudo incondicional, infalível e irresistível e o homem pode descansar na segurança da salvação. Não, o homem tem uma responsabilidade com qual arcar. Apartar-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O fato de Deus conhecer os eleitos ou as pessoas e etc., não garante a salvação de todo mundo que faz parte, por exemplo, da comunidade cristã, da igreja, como por exemplo o caso de Judas. Judas era conhecido por Cristo, tanto que profetizou que Judas iria traí-lo desde o Antigo Testamento. E Judas, ao trair Jesus, cumpre o Antigo Testamento, mas não o faz porque Deus ordenou e predestinou e tirou toda a liberdade de Judas, senão o culpado pela traição seria Deus e não Judas. Então, se Deus culpa Judas pela traição que ele faz, é porque ele poderia não ter traído. Lá na noite da Santa Ceia, bem-aventurados sois se praticarem. Se Judas tivesse decidido praticar a vontade de Deus, não teria traído a Cristo, não teria tido essa condenação. Naturalmente, Jesus conhecia pela presciência o que iria acontecer? Sim. As coisas poderiam acontecer de forma diferente do que Jesus previu? Não. Mas não porque as pessoas não tivessem liberdade de agir, mas porque ninguém pode enganar o Deus onisciente. Por isso tudo vai acontecer de acordo com a presciência. Mas isso não quer dizer que tudo o que acontece é da vontade de Deus. De outra forma, a presciência de Deus do pecado tornaria Deus a causa do pecado, e que se Deus é a causa do pecado e ele fala para não pecar, ele é um hipócrita. Basicamente é isso. Então, a presciência de Deus não é causativa, mas naturalmente ela é absoluta porque ela sabe de antemão tudo que vai acontecer no futuro. E isso tudo só corrobora a visão arminiana das questões. Não existe nada aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, que ensine calvinismo. E tampouco lá no Evangelho de João, nem no capítulo 13, nem no capítulo 15. Tanto que olha que coisa interessante. Lá no capítulo 15, verso 16, diz que Jesus escolheu os discípulos, não os discípulos escolheram Jesus. Aí o calvinista diz, tá vendo? Checkmate, não é a gente que escolhe Deus, é Deus que escolhe a gente. Legal. Então aqui, olha que interessante, de fato Jesus tem a precedência, né? Jesus age antes, inclusive a doutrina principal que diferencia o arminianismo do calvinismo é a graça que vem antes, é a graça preveniente. Então não tem problema nenhum o arminianismo com a visão aqui de João 15,16. Mas olha que coisa interessante. Jesus escolheu os discípulos e mandou eles pregarem para toda criatura na face da terra. Então, não, Jesus escolheu alguns e não a todos. Mas escolheu alguns para pregar para todos. Então, no final das contas, Jesus quer a salvação de todos, diferentemente do que o calvinismo diz, né? Inclusive porque se o calvinismo fosse correto, Deus manda pregar o evangelho a todos, mas com uma malícia por trás, né? Não querendo que todos se salvem, né? Querendo somente que os eleitos se salvem. Então é por causa desse tipo de coisa que a leitura calvinista é absolutamente falida, herética e acabou. Mas o Paulo César tenta conectar essas ideias todas com a leitura furada dele lá de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Por que que não foi você que escolheu Deus e Deus te escolheu? Por que que o selo da obra de Deus é que Deus conhece as pessoas? Porque Deus escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Veja como há conexão em tudo. E nessa parte do vídeo aí eu coloquei a foto daquele maluco com cigarro, com aquelas coisas meio esquizofrênicas assim, vendo ligação onde não existe ligação, né? Que é exatamente a figura da condição espiritual do nosso amigo Paulo César. Dessa forma, a gente percebe o quê? Uma forçação de barra em relação aos textos, uso do método do texto-prova, tirando o texto do contexto, conectando assuntos não conectados na palavra de Deus, para tentar pregar calvinismo. Olha que método de estudo bíblico maravilhoso, né? E esse é o tipo de gente que quer dar aula de Bíblia para a igreja adventista do sétimo dia, com aquela teologia xing-ling, né, Paulo César? Muito irônico a situação. E aí o Paulo César tenta se aprofundar na explicação dele,
E as coisas vão começando a ficar cada vez piores, né? Então assim, olha, existem eleitos a quem Cristo vai buscar aí supostamente na sua segunda vinda, e ele não vem dar chances ou oportunidades de salvação a essas pessoas que ele vem buscar. Ele vem de fato salvar. Mas olha que coisa interessante. A doutrina da segunda vinda é de que na pregação do evangelho, Deus já deu a chance e a oportunidade de salvação para qualquer um crer e se arrepender e ser batizado e etc. E ser nova criatura, e amar a Deus e amar ao próximo, e tudo mais, tá? Essa oportunidade ela foi dada não no momento da segunda vinda que vai vir ainda, né? Mas no momento lá da pregação do evangelho. Então essa coisa de que não, ele vai voltar, não é para dar oportunidade, não é para salvar, ele vai vir buscar quem aceitou. Mas quem teve a oportunidade de aceitar? Todo mundo. Inclusive Jesus vem dentro desse contexto, né? E será pregado o evangelho do reino a todo mundo, então virá o fim, certo? Então é isso. E o Paulo César parece que não entende as coisas bem simples e bem óbvias, né? Mas ainda assim insiste em dar aula de Bíblia aí por aí, né? Trouxa de quem acredita, mas tudo bem. E aí ele começa a explicar. Mas por que Jesus não dá a oportunidade de salvar? Ele vem e realmente salva de forma efetiva. Porque ele vem salvar pessoas que estão imersas numa realidade de morte. Porque toda a terra foi condenada à morte eterna por causa do pecado de Adão. Por isso é necessário Deus livrar os escolhidos dessa condição, e só Deus pode fazer isso, e todos esses serão salvos porque Jesus não vai perder nenhum, ok? Então vamos analisar um pouquinho melhor agora esse argumento. Então assim, olha, toda essa argumentação do Paulo César, ela evoca um monte de discussões, e a gente vê que o Paulo César passa por cima das discussões sem se aprofundar com o devido cuidado. Então veja bem, Jesus ele tem que salvar efetivamente as pessoas porque elas estão imersas numa realidade de morte, porque toda a terra foi condenada à morte eterna por causa do pecado de Adão. A gente já fez um vídeo aqui nesse canal, antes inclusive desse desafio idiota aí do Paulo César e tal, falando como que o Paulo César não entende a relação entre o pecado de Adão e o pecado das demais pessoas. Inclusive vou colocar esse vídeo na descrição deste presente vídeo, se você não assistiu, você vai poder assistir, tá? Então o Paulo César não elabora bem a relação entre o pecado de Adão e o pecado das demais pessoas. Porque se as pessoas foram condenadas à morte eterna por causa do pecado de Adão, Deus é injusto. Agora, se Deus condenou Adão por causa do seu pecado e condenou os demais por causa dos pecados dos demais, aí tudo bem. Agora, Jesus vem e carrega os pecados de todos, de Adão e dos demais. E prega o evangelho a todos para que os que creem sejam perdoados e os que não creem sejam condenados. Tudo bem. As pessoas serão condenadas não porque Jesus não morreu por elas, mas porque elas não creram pelo Cristo que morreu pelos seus pecados. É totalmente diferente o quadro, tá? Totalmente diferente do que o calvinismo ensina, inclusive. E essa coisa da imersos na realidade da morte espiritual é uma coisa complicada, porque se Jesus vem buscar os salvos já não estão mais imersos nessa realidade de morte espiritual. De outra forma, todos os salvos seriam a perfeita descrição da depravação total, tipo assim, né? Então como é que funciona isso? Dentro do calvinismo existe essa retórica forte de que o homem não tem livre-arbítrio porque ele está morto em delitos e pecados, usando um pouco da metáfora lá de Efésios capítulo 2. Beleza. E aí, o que acontece? Esse morto espiritual, ele também é descrito como totalmente depravado, tipo, não busca Deus, não entende Deus, não ama Deus, não é capaz de se arrepender, não é capaz de crer, não é capaz de nascer de novo, não é capaz de mudar, não é capaz de fazer o bem, não é capaz de nada espiritual, nada de salvação, nada de nada. Inclusive é um pouco por causa disso que, dentro da mentalidade calvinista, a condição de depravação total é tão grave que somente eleição incondicional, graça irresistível e tudo mais pode salvar a humanidade. Se o homem tiver que cooperar, ele não pode cooperar por causa da condição da depravação total.
Agora, se Deus vai voltar, o Cristo vai voltar, virá, para salvar efetivamente, não para dar oportunidade, porque as pessoas estão imersas na morte, né? Na realidade da morte. Como é que é a experiência do salvo nisso tudo? Parece que o Paulo César não lida muito bem com essa realidade. Que antes que Cristo volte, a vida eterna já chega na vida dos salvos, rompendo os grilhões da condição da depravação total, pelo menos em certo sentido. Se existe um rompimento absoluto da condição da depravação total ou não, é uma discussão muito legal, muito interessante. Eu, adventista arminiano, acredito que não há um rompimento absoluto com o pecado na experiência da salvação. Isso aguarda a experiência da glorificação para acontecer. Entretanto, o salvo não está mais imerso na realidade da morte. Ele já saiu da morte para a vida, ainda que essa transição não se completou no sentido último. Então eu acredito que existe um quadro bem mais complexo por detrás dessas discussões aqui, do que o Paulo César está disposto ou está capacitado a discutir, ok? Beleza. Aí, ignorando a profundidade das discussões, fazendo péssimas exegeses, conectando textos desconexos, o Paulo César vai tentar se aprofundar ainda mais. E aí ele fala para a gente abrir a Bíblia lá em João capítulo 6, versos 37 a 39, e o corolário final de tudo lá é que Deus não vai perder ninguém. A vontade de Deus é que Cristo não perca nenhum de todos os que Deus lhe deu, tá? Mas os ressuscite ao último dia. Aí o Paulo César diz, olha, Deus deu muita gente para Jesus, porque o Pai escreveu os nomes no livro da vida e deu a Jesus. Então, mais uma vez, né? Paulo César conecta os temas que não estão conectados. Mas querer dizer que Jesus não vai perder nenhum dos que o Pai deu, porque esses que o Pai deu, ele escreveu o nome antes da fundação do mundo no livro da vida e acabou. O Paulo César esquece que não existe nenhum texto bíblico que diz que Deus escreveu os nomes das pessoas no livro da vida antes da fundação do mundo, tá bom? Se tiver o texto, traga para mim que a gente discute. E aí o Paulo César, porque o João diz claramente que quem adora a besta nunca teve o nome escrito no livro da vida, e João também não diz isso. E a gente já tratou isso num vídeo dentro dessa série aí que a gente já fez, né? Então, você vê, né? O Paulo César pega um texto para querer corroborar as conclusões dele sobre um outro texto. Deus não pode apagar o nome do livro da vida porque o nome nunca esteve escrito lá. Baseado em João 6, 37 e 39, que não fala nada sobre nome no livro da vida. Entendeu? Esse é o ponto. O Paulo César pega um texto completamente desconectado do tema relacionado ao livro da vida para querer dizer que não pode apagar o nome do livro da vida porque o nome nunca foi escrito lá. E ignora os demais textos que falam onde Deus ameaça as pessoas de apagar o nome do livro, ainda que não exista a ideia lá do livro da vida, lá em Êxodo 32, existe a ideia do apagamento do nome do livro. Não, mas isso não tem nada a ver. Agora João 6, que não fala nada sobre o assunto, aí tem tudo a ver, né? Esse é o tipo de postura do Paulo César, entendeu? Textos mais claramente conectados não tem nada a ver, mas textos mais desconectados têm tudo a ver. Essa é a forma da pessoa estudar a Bíblia e querer dar aula de Bíblia para nós, né? Interessante. E aí a ideia é, Deus não pode apagar o nome porque o nome nunca esteve escrito lá. João 6. E não fala nada sobre o assunto. Jesus vai cumprir a vontade do Pai, que é não perder nenhum, e tal. Enfim, aí nesse ponto, eu não sei por que o Paulo César não levou em conta João capítulo 17, especialmente o verso 12, né? Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Opa! Eu não vou dizer que Jesus perdeu Judas, que Jesus fez tudo por Judas. Jesus morreu pelos pecados de Judas. Jesus ensinou o evangelho para Judas. Jesus escolheu Judas para fazer parte dos 12 discípulos. Judas estaria entre os apóstolos se tivesse escolhido praticar as coisas que Jesus ensinou. Então Jesus não perdeu Judas, mas Judas é chamado do filho da perdição. Olha que interessante.
O que isso quer dizer? Quer dizer que no final das contas, Jesus não é o único agente dentro dessa história. Jesus fez tudo por Judas, mas respeitou a escolha de Judas de não praticar, que no final das contas identificava a escolha dele em não crer de fato em tudo aquilo que Jesus ensinou. E quem não crê e não pratica, e revela a sua não crença através da sua não prática, vai ser condenado. Mas não vai ser condenado porque Jesus não escolheu, porque Deus não ama, porque Cristo não morreu pela pessoa, mas pela escolha da pessoa. Então, o nosso amigo Paulo César não leva nada disso em consideração e sai falando idiotice. E ao final das contas, João 10, versos 26 e 29, diz que as pessoas não creem porque não são das ovelhas, e os religiosos são incrédulos porque não pertencem a Cristo. Olha que coisa interessante, né? A partir da ideia de que Cristo é Deus, como é que alguém pode não pertencer a Deus? Todo mundo pertence a Deus. Mas nem todo mundo se arrepende e crê. Ok, então nem todo mundo pertence a Deus nos termos da salvação. Mas todo mundo pertence a Deus nos termos da criação. Inclusive é por isso que Deus pode condenar os perdidos, porque a Ele pertencem. Não é o que, inclusive, Paulo ensina lá em Romanos 9, que Deus pode fazer o que Ele quiser do que lhe pertence? Como assim o perdido não pertence a Deus? Não pertence a Deus no ponto do não crer. Mas não é Deus que não creu, é Ele que não creu. A responsabilidade é de quem não creu, da pessoa. Ela poderia ter crido? Claro que poderia. Tanto que o evangelho foi a ela pregada. Tanto que esses religiosos incrédulos aqui foram escolhidos por Deus para ouvir o evangelho da própria pessoa de Jesus. E depois, quando Jesus morre e ressuscita, o primeiro grupo para o qual Deus manda pregar o evangelho é para os israelitas. E entre eles os fariseus, saduceus, incrédulos aqui. E como é que Deus não quer a salvação deles, e etc. Mas claro, porque eles não creram, eles não são das ovelhas. Não é assim, eles não são das ovelhas porque Deus não quer que eles sejam salvos, e é por isso. Porque Deus não os escolheu e por isso eles não creem. Se fosse assim, eles teriam a desculpa para a sua descrença. E aí a culpa da descrença não seria deles, mas de Deus que nunca lhes permitiu crer, por exemplo, né? Então Deus permite que os eleitos creiam. Parabéns. Deus não permite que os não eleitos não creiam. Culpados. Não. Assim como, nesse caso, o que crê não tem participação na sua crença, o que não crê não tem participação na sua descrença. Então toda a glória da salvação do eleito é de Deus. E toda a culpa da perdição do perdido é de Deus também. É a isso que conduz o calvinismo. É a isso que o Paulo César quer te conduzir, falando mal da igreja adventista do sétimo dia, com a teologia xing-ling dela. Uma teologia completamente diabólica do Paulo César. Basicamente é isso. E aí, o que acontece? O Paulo César diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por quê? Porque Deus inscreveu o nome delas no livro da vida. Você vê que o Paulo César conecta os temas que não estão conectados. João 10 não fala nada de que as ovelhas creem porque tiveram os nomes escritos no livro da vida. Isso é uma invenção do Paulo César, que ele tira não sei de onde, da sua cabeça doentia, para ensinar a heresia calvinista, ok? E aí ele começa a dizer, né, que Jesus prometeu dar a vida eterna, que ninguém pode arrebatar da mão dele ou da mão do Pai a ovelha, mas supostamente o adventista não crê nessas promessas. Veja bem, Paulo César, todos os adventistas acreditam que é impossível arrebatar das mãos de Cristo ou do Pai uma ovelha que pertence a Cristo ou ao Pai. O que nós não cremos é que Deus não dê à ovelha a liberdade de escolha. E se ela quiser abandonar o pai não vai obrigá-la a se salvar. E o exemplo maior disso é Judas, que é o filho da perdição, que inclusive é o símbolo do anticristo, que é o símbolo da Babilônia, que é o símbolo de todos os falsos cristãos, que dizem que creem, mas no fundo não creem. Dizem que creem, mas não praticam. E aí, em nome do cristianismo, fazem o mal, pregam o mal, vivem o mal, transgridem a lei de Deus, ao invés de guardar o sábado, guardam o domingo, tipo o calvinismo, sabe? Ou a maioria dos calvinistas. É esse tipo de coisa. E que inclusive vem o quê? Do anticristo, da Babilônia, do catolicismo.
Olha que interessante, Paulo César, mas você não sabia de nada disso, né? Você passou só 30 anos na Igreja Adventista e não deu tempo de aprender, né? Faça-me o favor, Paulo César. Então, no final das contas, tem as pessoas que têm o nome no livro da vida, ai, que Deus maravilhoso, aleluia, e os que não têm o nome no livro da vida. Como é que resolve esse problema? O calvinismo resolve o problema de quem não tem o nome no livro da vida, implicando que Deus não ama, Cristo não morre, para eles não existe graça, para eles não existe perdão, Deus não tem nenhuma bondade, nenhuma benevolência para com essas pessoas, e esse é o maravilhoso Deus ao qual o Paulo César gostaria de converter você para longe da teologia Xing-Ling adventista. Então aqui a gente termina a nossa análise dos métodos de estudo da Bíblia do Paulo César, identificando zilhões de problemas. Paulo César não faz boa exegese, não trabalha bem o texto no contexto, não consegue responder às questões doutrinárias de forma embasada na Bíblia, conecta textos que não estão conectados entre si, não vê a conexão entre os textos que estão conectados entre si, tira do contexto, ensina um monte de bobagem para justificar um calvinismo demoníaco e diabólico. Ponto. Por enquanto é isso. Aguardem os próximos vídeos. Um abraço.